Embarque conosco nessa aventura, porque agora nós vamos fazer a revisão de nossa aula. E essa aula nós estamos falando... O que mesmo, professor Beto, nós estamos falando? Nós estamos falando sobre o papel da igreja na Idade Média. A cultura medieval, o papel da igreja dentro dessa cultura medieval. Então, acompanhe na tela de vocês, porque nós estamos aí na aula 16.2, justamente falando sobre a Igreja Católica e a cultura medieval. Aí, ó. Ave Papa. Em meio à desorganização do mundo antigo, a Igreja Católica conservou a identidade institucional, preservando a cultura greco-romana. Então, a Igreja ela foi fundamental para a preservação da cultura greco-romana dentro desse povo germânico. Esse povo germânico que está chegando na Europa. E essa cultura greco-romana, ela está permanecendo junto com a Igreja. A Igreja ela vai se tornar a instituição, o instrumento de unificação social diante de toda aquela fragmentação política do feudalismo. Lembra, na figura do feudalismo tem o rei? Tem. Existem os reis, vão existir, nós já vimos, rei franco, germânico. Mas na Idade Média, quem tem grande poder, que tem um exército, tem um povo, tem os seus servos, são o senhor feudal. O senhor feudal vai ser fundamental. E essa fragmentação, a igreja vai dominar. A igreja ela é dividida entre o clero secular, que é formado por padres, bispos e arcebispos, que está dentro daqui, ó, clero secular. A diocese é a paróquia, o padre fica na paróquia, o bispo na diocese. E nós temos o clero regular. O clero regular que é formado por abades e por monges, que é uma outra linhagem. E em cima daqui nós temos o Papa e os cardeais, lá que ficam no Vaticano, dominando tudo lá. Então, essa divisão. Gregório Magno foi o primeiro a ter apoio da maioria da administração da Igreja Católica. A Igreja Católica não inicia unificada, não. Tem uma guerra de poder muito grande aí. E Gregório Magno ele vai ter essa unificação aí, dentro dessa igreja. Nesse momento aí, nós temos a igreja fundando o Tribunal da Inquisição. Para combater a heresia, o Papa Gregório IX, então, nós estamos falando aqui Gregório Magno, e aqui já é outro Gregório, Gregório IX. Já existiam 9 Gregórios aí com isso. Criou em 1231 o Tribunal da Inquisição, cuja missão era descobrir e julgar os heréticos. A pena aplicada aí desde a confiscação dos bens até a morte na fogueira. E outra questão que nós vamos observar dentro da Igreja Católica muito forte foram as viagens para a reconquista da Terra Santa, chamado Cruzada. A Igreja Católica, e depois até os reis vão estar envolvidos, a Igreja Católica ela vai criar essas cruzadas. Urbano II inicia essa chamada Guerra Santa contra os muçulmanos que dominavam lugares sagrados do cristianismo. Atendendo ao apelo do Papa, os cristãos, então, vão se organizar em expedições militares. Nós temos aí o soldado templário sendo formado, conhecido como cruzadas aí. De 1096 até 1270, quase 200 anos aí, a cristandade europeia organizou 8 cruzadas, cada uma com características próprias, deixando consequências marcantes na política e na economia da Idade Média. Então, essa é a estrutura do sistema feudal que nós estamos observando. Agora eu vou ali tomar um café e vocês ficarão aí fazendo a atividade de vocês. Faça a atividade de vocês, que daqui a pouquinho o professor Beto volta para corrigir com vocês. Até lá. Fácil. Atividade para fixar o conteúdo estava tranquila, não estava? Eu gosto de ver assim, os colegas debatendo, atividades, os professores estavam me mandando foto, eu estava vendo agora aqui no intervalo,
foto de vocês aí na sala. Pô, que legal, cara, que coisa legal aí. Vocês aí na sala, top das galáxias. Vocês aí na sala fazendo atividade aí, trocando ideias, debatendo sobre o conteúdo. Professor, olha aqui, professor, estão concentrados, me mandaram foto aqui. Mande foto aí, tá bom? Mande foto. Professor, mande foto lá no grupo lá para a gente ter o registro aí da sala de vocês. É muito legal. Aí, os colegas, professores que estão aí espalhados pelos 52 municípios do estado de Rondônia. Mande foto para nós, tá bom? Vamos à atividade? Vamos lá ver o que fala a atividade? A atividade, ela fala o seguinte. Durante a Idade Média, a igreja se tornou um instrumento de unificação social diante da fragmentação política do feudalismo, onde o poder estava nas mãos dos senhores feudais e não de um soberano. Mas nem sempre a autoridade papal foi aceita por todos os membros da igreja. Qual papa foi o primeiro a ter apoio da maioria para administrar a igreja? Foi o Gregório Magno? Foi o Urbano III? Foi Eugênio III? Frederico II ou Luís IX? Quem foi que teve o primeiro a ter apoio da maioria da administração da Igreja Católica? O Papa Gregório Magno, ele tem esse papel importante para a Igreja. Se a Europa estava fragmentada, a Igreja Católica não poderia estar fragmentada. A Igreja Católica precisava ser uma unidade. Fora, ali nós já temos o cisma do Oriente acontecendo aí, que em outro momento eu falo para vocês sobre o cisma do Oriente acontecendo. A igreja não podia estar fragmentada. A igreja ela precisava ser uma unidade. E aí é onde o Gregório Magno ele vem e traz essa unidade para a igreja. Traz essa junção para a igreja. Então, por isso que a resposta correta daí é a letra A, sem dúvida, Gregório Magno. Aí. Vamos para a segunda? A segunda, ela fala o seguinte. Em 1231, agora outro Gregório, tá? O Papa Gregório IX criou um tribunal da Inquisição, a fase cruel da igreja, cuja missão era descobrir e julgar herético. Quais as penas aplicadas pelos tribunais? O que poderia ser de pena? E o de andar de joelho pela praça pública, pedindo perdão até o trabalho forçado? E o da morte na fogueira, até ser obrigado a seguir a carreira religiosa? E o da deportação para o novo mundo, até a morte na fogueira? E o desde a confiscação de bens até a morte em fogueira? Ou e o desde a confiscação de bens até a crucificação em praça pública? Será que a igreja também praticou a crucificação? Sei não, acho que não. O Tribunal da Inquisição vai ser um mecanismo, no século XIII ali, vai ser um mecanismo importantíssimo para que a igreja controlasse a população. E que, é claro, os reis também vão pegar para si esse poder da igreja, vão se juntar com a igreja. Olha, eu também quero controlar aqui, até os senhores feudais eu quero controlar. E vai pegar esse poder. Mas o Tribunal da Inquisição era uma face cruel. Imagine você ser condenado pela igreja e você não ter chance de defesa. Imagina uma ditadura, imagina a ditadura, onde você é preso e você não tem habeas corpus, você não tem direito ao advogado, não tem direito a nada. Você está ali no tribunal. E você é inquisição, você é inquirido, você é interrogado, você é perguntado, você é acusado. E você tem que negar, não fiz isso, não fiz isso, não fiz aquilo. Olha, você é culpado. Não sou culpado, não, você é culpado. Vamos ver se você é culpado. Vai lá e lhe tortura. E aí, você vai confessar? Não, mas eu não fiz. Tortura mais. Torturava a pessoa até a pessoa chegar e confessar. O próprio Galileu Galilei, que foi parar no Tribunal da Inquisição, ele foi obrigado a ir em praça pública
negar sua teoria, porque ele, assim como Nicolau Copérnico, ele achava também, ele acreditava no heliocentrismo, que o Sol seria o centro do universo. Ele dizia ainda que a Terra girava em torno de seu próprio eixo. Além de girar em torno do Sol, girar em torno do seu próprio eixo. A igreja, não venha com isso não. A Terra é algo estático. O universo gira em torno da Terra. Nós vivemos o geocentrismo, gel de terra, como centro do universo. Ele foi parar na Inquisição, na fogueira. E ele negou. Dizem que ele subiu lá e disse, olha, o que eu escrevi estava errado, né? Mas que quando ele ia descendo, ele deu uma cochichada assim. Mas que gira, gira. Giordano Bruno não teve tanta sorte. Giordano Bruno, outro cientista, ele vai ser morto pela Inquisição. Joana d'Arc não teve tanta sorte, vai ser morta pela Inquisição. A Inquisição chegou até aqui no Brasil. Vai chegar aqui no Brasil na sua segunda fase, porque ela é desativada, depois ela vai ser reativada com a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica, que vão ser assuntos que nós vamos estudar. Então, a questão correta dessa daí é que, além dos bens que eram confiscados, e a pessoa que entregava o vizinho, ela tinha direito a ficar com os bens dele. Além dos bens que eram confiscados, a pessoa ainda podia morrer na fogueira. E muitos morreram na fogueira. Várias mulheres morreram acusadas de bruxismo. É por isso que, quando você range seus dentes, é chamada de bruxismo. Porque imagina aquelas mulheres estressadas com medo de morrer, elas ficavam rangendo os dentes. Olha aí o que as bruxas fazem. Tela para vocês, que a questão correta é a letra D. E eu desde a confiscação de bens até a morte na fogueira. Questão 3. Vamos para a questão 3. Questão 3 fala o seguinte. Em 1095, o Papa Urbano III iniciou a Guerra Santa contra os povos muçulmanos, que dominavam lugares sagrados do cristianismo. A região do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Sobre o movimento das cruzadas, em que a Igreja Católica procurou retomar as terras santas dos mouros, assinale a opção correta. Urbano II, em 1905 ainda. Letra A. As cruzadas foram financiadas unicamente pelo recurso da igreja e não tinham fins comerciais? Será que está certo? As cruzadas tinham fins comerciais? Foi só a igreja que financiou as cruzadas? Fica como pergunta. As cruzadas ampliaram a possibilidade do comércio da Europa e da Ásia? Será que essa está certa? Ampliar essas possibilidades do comércio entre os europeus e a Ásia? Lembrando que os europeus ficavam tão presos dentro dos seus feudos, dentro do sistema feudal, que eles não saíam da Europa. E as cruzadas foi uma possibilidade de eles viajarem e conhecerem outras culturas. Muitos se depararam com outras culturas, outras religiões. Muitos até se converteram ao islamismo. Sabiam disso? E eles vão tentar converter os muçulmanos e acabaram se convertendo. As cruzadas ampliaram essa possibilidade do comércio da Europa e na Ásia, e aí? Sim ou não? Os senhores feudais que financiavam as cruzadas eram recompensados unicamente com títulos religiosos? Será que os senhores feudais tinham apenas isso como recompensa? Do ponto de vista militar, as cruzadas obtiveram êxito total contra os mouros, expulsando-se da Europa e da Terra Santa? Sei não. Só iria para a cruzada cavaleiros da Tábula Redonda? Pessoal, o grande papel das cruzadas, é por isso que os reis vão se interessar pelas cruzadas depois. Um dos grandes papéis das cruzadas seria justamente esse contato entre a Europa e a Ásia e essa possibilidade de ampliação comercial.
porque a Europa ela estava reclusa em seu canto e ela não sabia direito o que estava acontecendo no Oriente. Era como se o Oriente fosse uma terra intransponível. E fora que não se tinha avião para passar por cima de onde tinha o conflito. Então as cruzadas, que foram a conquista da terra ali, ela possibilita também esse contato. Quando eles dominam Jerusalém, há uma possibilidade desse contato. É por isso que essa questão aí, a letra correta é a letra na tela para vocês. É a letra B. As cruzadas ampliaram a possibilidade de comércio entre Europa e na Ásia. Comércio europeu e asiático aí sendo ampliado. Vamos para a próxima? Se liga no Enem. Chegou a hora. Se liga no Enem. Entre 1095 a 1291 d.C., uma série de guerras religiosas foram organizadas por cristãos europeus em resposta ao expansionismo militar dos povos muçulmanos que estendiam suas posses por regiões do Oriente e no norte da África. Conhecida como cruzadas, as expedições militares tinham o objetivo principal de reconquistar a cidade de Jerusalém, em posse do califado ortodoxo desde o século VII. Tá? São os ortodoxos aí, os muçulmanos, e dominar o território considerado pagão. Ok? Sobre a terceira cruzada, é correto afirmar. Primeira, segunda, terceira. Vão lá no slide de vocês, leiam sobre a terceira cruzada e vem responder comigo sobre a terceira cruzada. Convocada pelo Papa Urbano II, atingiu seu objetivo ao conquistar Jerusalém em 1099? B, esse B aqui está aqui, mas baixa esse B aqui, dei um enter aqui nesse B. Convocada pelo Papa Eugênio III para assegurar o domínio cristão no Oriente? C, essa cruzada partiu de Veneza em 1202 em direção ao Oriente, mas o destino final foi a ocupação de Constantinopla? Essa é a terceira cruzada? D, objetivava conquistar o porto do Egito de Demita a fim de enfraquecer o poderio muçulmano? Ou letra E, apoiada pelo Papa Clemente III, contou com a participação de 3 monarcas, daí o nome conhecido como Cruzada dos Reis? Lembrando que a questão está pedindo o quê? Sobre a terceira cruzada. Sobre a terceira cruzada. Então, vai ser tirado aí esse texto da revista que fala sobre a cruzada, mas quer saber sobre a terceira cruzada. Clemente III, a fim de transformar essa cruzada em algo, um poderio muito forte, um poderio militar, ele vai pegar apoio do rei do Sacro Império Romano Germânico, poderio do rei da Inglaterra, poderio do rei da França, vai pegar o poderio desses principais monarcas da Europa e vai formar a terceira cruzada, a Cruzada dos Reis. Ricardo Coração de Leão achava que ia se tornar ali um grande herói dessas cruzadas. E ele parte para essa cruzada. Só que essa cruzada ela não deu tão certo quanto ele esperava. Não obteve o êxito que ele se esperava. Então é por isso que, dentro dessa questão, olha aí na tela para vocês, a questão correta é a letra E. Apoiada pelo Papa Clemente III, contou com a participação de 3 monarcas. Daí o nome Cruzada dos Reis. Cruzada dos Reis. E, meus queridos alunos, chegamos mais um final dessa aventura na história, onde nós viajamos aí pela Europa da Idade Média, tentando conhecer um pouco sobre a Igreja Católica. Mas não sai daí não, que eu espero vocês numa próxima aula, tá bom? Porque nós vamos continuar a nossa aventura de história. E essa aventura de história, ela vai passar. Nós estamos passando pela Idade Média. Vamos entender bem essa Idade Média para a gente chegar na Idade Moderna. Até lá.